Você já acordou sentindo que nada mais faz sentido? Que a vida perdeu a cor, o sabor, a magia? Como se você fosse apenas um espectador da própria existência, vendo os dias passarem sem conseguir sentir aquela fagulha que um dia te fez vibrar. Se você está aqui, provavelmente conhece essa dor profunda, essa sensação de estar vivendo no automático, sem propósito, sem aquela vitalidade que te fazia acordar com vontade de conquistar o mundo. E eu quero te dizer algo importante. O que você está sentindo não é fraqueza, não é falha de caráter. Na verdade, pode ser exatamente o oposto. Esse vazio que você sente pode ser um chamado, um sinal de que sua alma está pedindo algo maior, algo mais profundo. Porque nem todos sentem essa necessidade urgente de encontrar um sentido mais elevado para a vida. Você sente porque você é diferente. Você é alguém que foi escolhido para uma jornada mais profunda. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Se você ignorar esse chamado, se você deixar essa chama se apagar completamente, você pode passar a vida inteira em piloto automático, perdendo a oportunidade de despertar para quem você realmente é. Por outro lado, se você entender esses sinais, se você seguir o caminho que eu vou te mostrar hoje, você pode não apenas recuperar a vontade de viver, mas descobrir um propósito que vai te fazer sentir mais vivo do que nunca. Hoje, eu vou te revelar os 5 passos que podem reacender a chama da vida dentro de você. São passos que nasceram da minha experiência, mas que vão além da terapia tradicional. Eles tocam na essência espiritual do seu ser. Se isso ressoa com você, se você sente que chegou aqui por uma razão maior, se inscreva agora no canal, porque essa jornada de autoconhecimento é algo que precisamos fazer juntos. Vamos começar com o primeiro passo, que é fundamental para tudo que virá depois. Passo 1. Reconheça o chamado do vazio. Imagine um dia cinzento, desses em que o céu parece pesar sobre a pele. Acordar, olhar em volta e sentir como se tudo estivesse congelado. O tempo passa, mas por dentro, nada se move. Há um silêncio estranho no coração. Uma ausência de entusiasmo, de brilho, de vontade. E nesse silêncio, uma pergunta começa a sussurrar. Por que eu ainda estou aqui? Se você já sentiu isso, saiba que você não está sozinho. Há uma história que poucos contam, mas que muitos vivem em silêncio. É a história de alguém que por fora fazia tudo certo. Acordava, cumpria suas obrigações, sorria quando necessário. Mas por dentro, a alma estava cansada. Tudo parecia mecânico, automático, como se houvesse um véu invisível entre o corpo e a vida. Nenhuma conquista fazia sentido. Nenhuma companhia parecia suficiente. Nenhum prazer durava mais do que alguns segundos. E então, num desses dias sem cor, essa pessoa se sentou em silêncio e chorou. Não por algo que havia acontecido, mas por tudo que deixou de sentir. Pela desconexão com a própria essência. Esse é o ponto onde muitos pensam que tudo está perdido. Mas, na verdade, esse é o começo. O vazio não é o fim. O vazio é o portal. Você precisa entender isso com todo o seu coração. Esse vazio que você sente não é seu inimigo. Ele é um mensageiro divino. É a alma tentando falar com você de uma forma que não pode mais ser ignorada. É como se o universo dissesse: você está pronto para voltar para casa, mas a casa da sua alma, não essa vida emprestada que você está tentando sustentar. Veja, existem pessoas que passam a vida inteira sem sentir esse chamado. Vivem bem com distrações, com recompensas rápidas, com conversas rasas. Mas você não. Você sente algo diferente pulsando dentro do peito. Você quer mais, não de coisas, mas de sentido. Isso não é fraqueza. Isso é um sinal de que você é um escolhido. Um daqueles seres raros que vieram ao mundo para lembrar aos outros que existe algo além da superfície. Quando você perde a vontade de viver, a alma não está te abandonando. Ela está te chamando de volta. Está dizendo: essa vida que você está levando não é a sua verdade. Há algo sagrado esperando por você.
mas você precisa ter coragem de ir além. É como se você fosse uma semente enterrada na escuridão há muito tempo, sufocada por pressões, medos, expectativas. E agora, esse desconforto profundo que você sente é o rompimento da casca. É o empurrão necessário para que você comece a brotar em direção à luz. Essa dor não é castigo, é preparação. O caos interior que você sente é o chamado para sair da anestesia e voltar a sentir de verdade. E por onde se começa? Pelo reconhecimento. Pare de fugir do vazio. Sente-se com ele. Escute. Ele vai te contar onde está a desconexão. Ele vai te mostrar que partes da sua rotina não te nutrem mais, que relações estão te drenando, que ambientes abafam sua essência. Respire fundo e se pergunte com sinceridade: o que da minha rotina me traz paz? Com quem eu me sinto livre para ser quem sou? O que me faz perder a noção do tempo? Em que momentos eu me sinto mais perto da vida? Você pode se surpreender com as respostas. Talvez descubra que passou anos tentando se encaixar em um modelo que nunca foi seu, tentando corresponder a expectativas que nunca foram suas. E por isso o vazio apareceu, para te libertar dessa prisão invisível. Quando você reconhece o vazio como um aliado, tudo muda, porque ao invés de lutar contra ele, você começa a dialogar. E cada resposta que ele traz é uma bússola apontando para sua verdadeira direção. Não subestime a importância desse momento. Ele é o despertar. Agora, eu quero te convidar a uma reflexão profunda e transformadora. Comente aqui embaixo. O que você descobriu sobre si mesmo ao olhar para sua rotina com essa nova consciência? O que estava te faltando, que talvez você nem tivesse percebido? Em que parte da sua vida você sente que sua alma está gritando por mudança? Sua partilha pode iluminar o caminho de alguém que está no escuro. Pode ser o espelho que outra pessoa precisa para enxergar o próprio vazio com mais clareza. Lembre-se, esse é apenas o primeiro passo, mas ele é o mais importante porque é o passo que separa a dormência da consciência, a superficialidade da profundidade, o piloto automático da jornada sagrada. Reconheça o chamado, porque ele só aparece para quem está pronto. E se você está ouvindo isso agora, é porque sua hora chegou. Passo 2. Desperte para a magia dos pequenos sinais. Agora que você reconheceu o chamado do vazio, é hora de dar o segundo passo, o despertar. E esse despertar não acontece com grandes mudanças radicais, como a maioria das pessoas imagina. Ele começa no invisível, no sutil, no quase imperceptível, nos pequenos sinais que o universo envia a todo momento para te lembrar que você está vivo e que há uma razão para isso. O grande segredo é que a alma não grita, ela sussurra. E para ouvir esses sussurros, é preciso desacelerar e aprender a perceber aquilo que a mente distraída normalmente ignora. Porque é justamente nesses sinais delicados, muitas vezes considerados irrelevantes, que a vida começa a florescer novamente. Você já reparou como pessoas mais sensíveis têm uma percepção apurada da beleza nas pequenas coisas? São aquelas que se emocionam com o cheiro da terra molhada, que param para contemplar uma borboleta pousada em uma folha, que se arrepiam com uma simples melodia. Isso não é fraqueza emocional, isso é conexão com a fonte, isso é sintonia com a linguagem da alma. Esses pequenos sinais não são coincidência, tampouco aleatoriedades da natureza. São lembretes espirituais, convites silenciosos para voltar ao presente, para despertar da anestesia cotidiana, para lembrar que existe beleza e propósito em cada instante. Mesmo nos mais simples, você precisa começar a treinar seu olhar. A magia não está no que acontece de extraordinário. Ela está no ordinário, quando você o observa com presença e reverência. O cheiro do café fresco pela manhã, o calor do sol tocando a sua pele, a brisa que passa no rosto, o olhar sincero de um animal, a quietude entre duas respirações. Tudo isso
São formas sutis do universo te dizer: ei, você ainda está aqui, e isso importa. Essas experiências são pequenas chamas que reacendem a energia vital dentro de você. Elas não curam tudo de uma vez, mas funcionam como fósforos sendo riscados na escuridão da alma. E cada faísca que você honra com atenção e gratidão tem o poder de acender outra e outra, até que uma luz mais forte comece a brilhar dentro de você. O seu olhar é o canal por onde a vida entra, mas ele precisa estar limpo da pressa, da indiferença, da cobrança. Precisa estar disposto a enxergar o sagrado no simples, a perceber que cada detalhe pode ser um espelho que reflete a grandeza do todo. Por isso, comece com um exercício prático e poderoso. Hoje mesmo, escolha 3 pequenos detalhes da sua rotina para observar com total presença e abertura. Pode ser a textura de uma fruta, a sensação dos seus pés tocando o chão, o som da sua própria respiração ou o contato visual com alguém querido. Não analise, apenas sinta, esteja lá por inteiro, como se aquele momento fosse um portal para a vida, porque ele é. Ao fazer isso todos os dias, você começará a perceber uma transformação sutil. A sua sensibilidade deixa de ser um peso e se torna um dom, um canal direto entre você e o divino. E a cada novo sinal que você acolhe, mais próximo estará de reencontrar o sentido da vida. É importante lembrar, essa sensibilidade que você carrega é parte do seu chamado. Você percebe mais, sente mais, vive mais intensamente. E é justamente isso que te torna capaz de captar as mensagens que os outros ignoram. O universo se comunica com você porque você está disposto a escutar. E se você sente que está pronto para aprofundar essa conexão, para compreender com mais clareza os sinais que vêm sendo enviados à sua alma, eu te convido a baixar agora mesmo o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nesse livro, você vai encontrar orientações práticas e espirituais para reconhecer os sinais que o universo envia, entender o seu verdadeiro propósito e ativar a sensibilidade como um instrumento de cura, força e direção. É um guia essencial para todos que sentem que foram chamados para algo maior, mas ainda não sabem exatamente como começar. O link para baixar está logo abaixo, na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não ignore esse chamado. Seu despertar pode começar por uma simples leitura que vai tocar profundamente sua alma. Agora, respire fundo, olhe ao redor e permita-se enxergar com olhos renovados. Porque o próximo sinal pode estar acontecendo neste exato momento e você não vai querer perdê-lo. Vamos seguir juntos. No próximo passo, vamos explorar como as lembranças mais puras da sua essência podem ser pistas sagradas sobre quem você realmente é. Passo 3. Ressuscite suas memórias sagradas. Chegamos agora a um ponto sagrado da sua jornada, o momento de lembrar quem você é de verdade. É fácil acreditar que a vida é apenas uma linha contínua de acontecimentos, desafios, fases e mudanças. Mas essa é uma ilusão da mente linear. A alma não enxerga o tempo dessa forma. Para ela, cada momento vivido com plenitude é uma centelha sagrada. E essas centelhas não se perdem. Elas continuam vivas dentro de você, como sementes que aguardam o momento certo para florescer novamente. Pense, você já viveu instantes tão autênticos, tão intensos, que tudo parecia encaixado? Momentos em que a existência parecia ter um sentido maior e você, mesmo sem saber explicar, se sentia completo? Pois saiba, isso não foi por acaso. Esses momentos são como bússolas da alma, sinais de que ali, naquela vibração, naquela atividade, naquele sentimento, você estava tocando a sua essência. Há um instante silencioso que muitas pessoas já experimentaram. Aquele momento mágico da infância, por exemplo, em que se perdia a noção do tempo olhando o céu, criando mundos imaginários entre as nuvens, ou mergulhando no som da chuva batendo no telhado. Não havia pressa, não havia cobrança, só havia presença.
e essa presença era sagrada. Talvez, mais tarde na vida, esse mesmo sentimento tenha reaparecido ao ajudar alguém, ao escutar com o coração, ao plantar algo com as próprias mãos, ou até mesmo ao caminhar sozinho pela natureza, sentindo-se parte de algo maior. Essas lembranças não são meros arquivos do passado. Elas são códigos espirituais, fragmentos vivos da sua verdade interior, momentos em que sua alma gritou: é isso, é aqui que eu respiro, é aqui que eu existo de verdade. Resgatar essas memórias é mais do que lembrar, é reviver, é reativar caminhos no seu sistema nervoso que foram silenciados pelo peso da rotina, da dor, da desconexão. Por isso, pare por alguns minutos, feche os olhos, respire profundamente e comece a voltar. Volte para aquele lugar onde você se sentiu completamente em paz. Volte para aquele instante em que você não estava tentando ser nada além do que já era. Sinta os cheiros, ouça os sons, perceba as cores, os detalhes, a atmosfera. Permita que essa memória sagrada te envolva por completo. Quanto mais profundamente você mergulha, mais você se reconecta com a energia que pulsava naquele momento. Essa energia não está no passado, ela está em você. E ela pode ser acessada sempre que você quiser lembrar quem é. Esses instantes são como espelhos da sua alma. Eles te mostram não apenas o que você fazia, mas quem você era quando estava completamente conectado. E essa versão de você ainda existe. Ela está viva, esperando que você a reconvoque. Agora vem uma parte essencial. Olhe para essas memórias com olhos de investigação espiritual. Pergunte-se: que tipo de situação era essa? Que tipo de sentimentos estavam presentes? O que eu estava fazendo ou sentindo que me fazia vibrar tão profundamente? Esses detalhes são preciosos, porque revelam padrões. Se você se sentia vivo ao ensinar, talvez sua alma seja guia. Se era ajudando, talvez seja curadora. Se era criando, talvez seja artista. Se era na solitude, talvez seja visionária. Esses traços compõem sua identidade espiritual, e reconhecê-los é o primeiro passo para viver com mais verdade. Agora eu te convido a um exercício que pode transformar seu processo. Compartilhe nos comentários um momento da sua vida em que você se sentiu verdadeiramente vivo. Não precisa ser uma grande história. Pode ser um detalhe, um instante, uma lembrança simples, mas que tenha deixado uma marca profunda em você. Escreva onde você estava, o que estava fazendo, o que você sentia por dentro, que elementos estavam presentes, sons, pessoas, lugares, sensações. E vá além. O que essa memória revela sobre a sua verdadeira natureza? Que dons estavam sendo ativados? Que partes suas estavam plenamente vivas naquele instante? Sua partilha pode ser a chave que alguém precisa para lembrar de si mesmo também. Porque às vezes, ao ler o despertar de outra alma, a nossa própria começa a se acender novamente. Não subestime a força das suas lembranças sagradas. Elas são mapas do invisível. Elas não vieram por acaso. Elas vieram como lembretes de quem você sempre foi e de quem ainda pode se tornar. A jornada de retorno à vida passa, inevitavelmente, por esse território interno. E cada memória revivida com presença é uma chama acesa no caminho de volta para casa. Passo 4. Desperte para os desejos da sua alma atual. Neste ponto da sua jornada, é fundamental que você compreenda uma verdade essencial. Você não é mais a mesma pessoa que foi no passado. As experiências que viveu, as dores que enfrentou, os silêncios que atravessou e os aprendizados que integrou te transformaram de maneira profunda e irreversível. Especialmente para quem passou por um processo de questionamento existencial intenso ou pela chamada noite escura da alma, essa transformação não é apenas emocional ou psicológica, ela é espiritual. Sua alma atravessou camadas de si mesma, libertou antigas ilusões e agora está em outro nível de consciência.
E o que isso significa na prática? Significa que seus antigos desejos talvez já não sirvam mais. Aquilo que antes fazia sentido pode hoje parecer vazio. Aquilo que antes te motivava pode agora parecer distante. E está tudo bem. Isso não é confusão, é evolução. A armadilha que muitas pessoas enfrentam é tentar reviver o passado como se a felicidade estivesse nas memórias. Elas tentam recriar situações, ambientes, relacionamentos, hábitos e sonhos de uma versão anterior de si mesmas. Mas isso geralmente não funciona, porque aquela versão já não existe mais. A sua alma cresceu. E com esse crescimento surgem novos chamados, novos desejos, novos caminhos. A transformação que você atravessou não foi em vão. Ela expandiu sua sensibilidade, aguçou sua percepção, refinou sua vibração. Você se tornou mais compassivo, mais consciente, mais intuitivo, mais conectado com dimensões sutis da vida. Esses não são apenas traços da sua personalidade, são ferramentas espirituais que agora fazem parte de quem você é. A partir disso, novos desejos surgem como frutos naturais da sua alma renovada. Eles não vêm da mente, nem da carência, nem da comparação com os outros. Eles vêm de dentro, de um espaço profundo que clama por expressão autêntica. Você pode sentir vontade de ajudar outras pessoas a saírem da dor que você já conheceu. Pode sentir atração por práticas de meditação, cura energética, silêncio, contemplação. Pode despertar dons artísticos, criativos, sensíveis que ficaram adormecidos por anos. Pode querer mudar de profissão, de ambiente, de forma de viver, mesmo sem ainda saber como. Isso é um sinal claro de que a sua alma está ativa, viva, em movimento. É hora de acolher esses novos desejos sem julgá-los. Não os compare com o que você queria antes. Não tente encaixá-los nos moldes do que esperam de você. Não use o passado como régua para medir o que deseja agora. Em vez disso, abra espaço, ouça, confie. Um novo eu está emergindo e com ele uma nova bússola interna. Para começar a segui-la, você precisa observar com atenção. O que desperta sua curiosidade agora? Que assuntos te fazem perder a noção do tempo? Que tipos de ambientes te fazem sentir mais leve? Que tipo de conversa te energiza? Que pessoas parecem vibrar na mesma frequência que você? Esses são indícios preciosos dos desejos da sua alma atual. Pequenos sinais que, quando reconhecidos, indicam qual caminho é mais verdadeiro para a sua nova fase de vida. E mesmo que você ainda não tenha clareza total, confie no que começa a surgir como intuição. Desejos sutis também são válidos. Às vezes, tudo o que a alma precisa é que você reconheça e respeite esse novo movimento interior. Agora, eu quero te fazer um convite profundo. Escreva nos comentários como você sente que se transformou. Depois de tudo que viveu, que tipo de pessoa você acredita que se tornou? Quais dons, sensibilidades, habilidades ou percepções você sente que emergiram dessa jornada? E mais importante, que novos desejos ou chamados estão começando a nascer dentro de você? Mesmo que sejam apenas ideias vagas, impressões sutis ou sentimentos sem nome, compartilhe. Colocar em palavras é um poderoso ato de manifestação. E sua partilha pode ser justamente o impulso que outra pessoa precisa para reconhecer os próprios sinais de transformação. Lembre-se, você não precisa voltar a ser quem era. Você está aqui para se tornar quem sua alma sempre soube que poderia ser. Acolha seus novos desejos como mensagens sagradas. Eles são faróis na sua jornada de volta para a vida verdadeira. Passo 5. Mova a energia sagrada dentro de você. Chegamos ao último passo, e talvez o mais decisivo. Porque não importa o quanto você tenha compreendido tudo até aqui, sem movimento interno, sem ação sagrada, a chama da vida não volta a arder. Muita gente
Acredita que está paralisada por falta de motivação, mas, na verdade, o que acontece é o oposto. É a falta de movimento que paralisa a motivação. Quando sua energia vital não flui, ela se acumula como água parada, densa, pesada, sem brilho. E é nesse estado que o desânimo, a apatia e o vazio se instalam. Imagine por um instante um rio. Ele nasceu das profundezas da montanha, alimentado por fontes puras. Mas algo aconteceu ao longo do caminho. Galhos, pedras, detritos foram se acumulando, e de repente ele não flui mais. A água que antes cantava entre as rochas, agora silencia. O que era vida se tornou estagnação. Assim também é sua energia sagrada. Ela não desapareceu, ela apenas deixou de circular. Mas o rio ainda está lá, e você tem o poder de abrir as comportas. Uma vez, uma mulher passou anos sentindo que havia perdido toda a alegria. Ela dizia que já não se reconhecia, que tudo era repetição e peso. Um dia, enquanto caminhava sozinha por uma estrada de terra, ela viu uma borboleta azul pousar em uma pedra. Foi um instante simples, mas naquele instante ela sentiu. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela se moveu. Não foi a borboleta que a salvou. Foi o fato de ela ter parado, respirado e permitido sentir. Aquilo foi o começo, a faísca. Mover a energia não exige grandes revoluções. Exige presença, exige escuta, exige entrega. O primeiro passo é acessar suas emoções. Quantas vezes você foi condicionado a silenciar o que sente, a engolir o choro, a camuflar a tristeza com sorrisos vazios? Mas as emoções são pura energia. Sentir é a primeira forma de cura. Permita-se chorar sem motivo aparente. Rir de coisas simples. Ficar em silêncio quando o mundo grita. Gritar quando sua alma estiver sufocada. Cada emoção liberada é uma represa que se rompe e a água volta a correr. O segundo passo é mover o corpo. Não se trata de disciplina rígida ou metas atléticas. É sobre deixar seu corpo voltar a se expressar como instrumento da alma. Caminhar descalço na grama, dançar sozinho com os olhos fechados, respirar profundamente ao acordar, alongar-se ao sol. Quando o corpo se move, a alma acompanha, porque corpo e alma são espelhos um do outro, e um desbloqueia o outro. Terceiro, crie. Não importa o que, crie sem intenção de agradar. Cozinhe com intuição. Desenhe sem técnica. Escreva sem pensar. Pinte uma parede. Decore um canto. Organize algo com amor. Quando você cria, você ativa o arquétipo do divino criador dentro de si. E isso reacende a centelha da vida. Quarto, conecte-se. E aqui não falo de redes sociais ou conversas superficiais. Falo de conexão de alma, de estar com quem te vê, te respeita, te entende. Às vezes, basta uma conversa sincera com alguém que vibra como você para uma onda de energia fluir pelo seu ser. E estar com a pessoa certa, no momento certo, pode abrir portais que estavam trancados há anos. Quinto, estabeleça rituais sagrados. Rituais são âncoras para a alma. Eles dizem ao invisível: estou aqui, eu lembro de mim. Pode ser acender uma vela toda manhã, escrever 3 páginas antes de dormir, observar o pôr do sol em silêncio. Pode ser fazer uma oração ao acordar, ou simplesmente agradecer com consciência antes de cada refeição. O que importa não é o ritual em si, mas a intenção com que ele é feito. O ritual é a ponte entre o mundo visível e o invisível. É onde sua alma respira com liberdade. Você pode até achar que está tentando voltar a ser quem era, mas a verdade é que você está se tornando quem sempre esteve destinado a ser. Alguém mais desperto, mais presente, mais inteiro. Nada do que você viveu até agora foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada perda, cada reinício, tudo fazia parte da preparação. Agora, chegou a hora de sair da imobilidade e permitir que a energia volte a fluir. Não existe transformação sem movimento. Não existe despertar sem ação.
Não existe vida sem fluxo. A energia sagrada já está dentro de você. Tudo que ela precisa é espaço para correr livre. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu a verdade nestas palavras. Você não é apenas mais uma pessoa tentando encontrar sentido na vida. Você é alguém que foi escolhido para uma jornada mais profunda, mais transformadora. Esses 5 passos que compartilhei com você hoje não são apenas técnicas. Eles são um mapa sagrado para você encontrar seu caminho de volta para casa. A casa da sua alma, onde você sempre soube que pertencia. Reconheça o chamado do vazio. Desperte para a magia dos pequenos sinais. Ressuscite suas memórias sagradas. Desperte para os desejos da sua alma atual. E mova a energia sagrada dentro de você. Cada passo é uma chave que abre uma porta diferente dentro de você. E quando todas essas portas estiverem abertas, você vai descobrir que nunca perdeu a vontade de viver. Ela apenas estava esperando que você se tornasse quem precisava ser para honrá-la. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade de pessoas que, assim como você, sentiram esse chamado e escolheram respondê-lo. E se você quer se aprofundar ainda mais na sua jornada como escolhido, eu te convido a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, eu exploro em detalhes como reconhecer e seguir os sinais que o universo está constantemente enviando para você. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se este vídeo tocou sua alma, se você sentiu que foi feito especialmente para você, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Deixe um like para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas que precisam ouvi-la. E me conta nos comentários, qual dos 5 passos mais ressoou com você? Qual você sente que precisa trabalhar primeiro? Sua resposta pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para dar o primeiro passo. Lembre-se, você não está tentando se consertar, você está se redescobrindo. E essa descoberta é o presente mais precioso que você pode dar para si mesmo e para o mundo. Sua jornada de volta para a vida começa agora, e eu acredito em você. Um abraço cheio de luz e até o próximo vídeo.